Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoa, Senhor, a tua igreja, Pai. Para que nessa noite, Senhor, a tua igreja venha receber da tua unção do teu poder, Pai. Para que cada um, Senhor, venha receber, Pai amado. Meu Senhor amado, como os pregadores miradores, Pai amado. Meu Senhor amado, como filas, Pai amado. Legislando eles, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, para que nessa noite, Pai, que tu venha tocar no coração de cada alma, Pai. Para que nessa noite, Pai, eles venham receber da tua autoridade do teu Espírito Santo. Aleluia. Amém. Continua de pé, amém? Abra sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel 17:49, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel 17:49, amém? Cristo está pedindo para o irmão Fábio estar lendo, amém? Aleluia. Aleluia. Amém, irmão. 1 Samuel 17. 17, né? 1 Samuel 17:49. 17:49. Diz a palavra do Senhor. E Davi meteu a mão fora, e tomou dali uma pedra, e com uma funda atirou-lhe, e feriu na testa, e a pedra se cravou na sua testa, e caindo sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu, e matou-lhe. E Davi tirou-lhe a sua espada da sua mão, pelo que ocorreu, e pôs-se de pé diante ao filisteu, e tomou a espada, e desembanhou da sua bainha, e matou-lhe, cortando-lhe a cabeça. Então os filisteus do campo viram que o seu campeão já era morto, fugiram-se dele. Amém, aleluia. Agora abra sua Bíblia no livro de Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Meu Deus. Jeremias 1:5. Antes de Jeremias vem Isaías, amém? Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu a Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviará, irás, e tu quando te mandar dirás, não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Ainda de pé, abra suas Bíblias no livro de Eclesiastes, amém? Eclesiastes 5. Sim. Aleluia. Hoje é a palavra, amém? Aleluia. Aleluia. Eclesiastes 5, amém? Amém. Pedir de novo para o irmão Fábio estar lendo, amém? Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Diz assim a palavra do Senhor. Tudo acaba? Amém, irmão? Amém. Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e ensina o teu ouvido, e oferece sacrifício, pois não sabes o mal que faz. Amém? Pode tomar seu assento agora. Chega de falar também. Aleluia. Tem promessa para cada um. Explicando a palavra de Jeremias 1:5. Essa palavra quer dizer, meus irmãos, que quando meus irmãos, Deus ele escolhe irmãos, ele não escolhe por tamanho, amém? E quando nós estávamos, meus irmãos, lá na madre, irmão, lá na barriga da nossa mãe, o Senhor nos escolheu e deu o nome de nós para o profeta. E se nós acreditar, se nós glorificar, se nós exaltar, ao nome do Senhor, ele vai operar, ele sabe como trabalhar, amém? E da
Davi ali, meus irmãos, como dizia a palavra, Samuel, 1 Samuel 17:49, ali, meus irmãos, quando Samuel foi ungir os filhos de Jessé, amém, escolheu um por um, né, meus irmãos, e ali, e Deus disse assim, não, esse eu já rejeitei, e muitas vezes, meus irmãos, nós prestemos atenção, muitas vezes, por que Deus já rejeitou eles? Porque, meus irmãos, tinha ali um rei que tinha um coração puro, um menino com 17 anos, que era Davi, já digo rei, né, meus irmãos, porque depois ele se tornou rei, aleluia, Deus ele tem promessas para cada um, e ali, meus irmãos, Deus viu, meus irmãos, que aqueles ali não tinham o coração puro, só tinha o coração cheio, muitas vezes de mágoa, muitas vezes de rancor, né, meus irmãos, e muitas vezes é assim. Muitas vezes Deus não escolhe aqueles lá dos gideões, muitas vezes Deus não escolhe, meus irmãos, aqueles que são grandão, que pregam, que tem título de mensagem, meus irmãos, porque Deus ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir, Deus ele sabe, meus irmãos, como trabalhar. Muitas vezes, meus irmãos, ele escolhe o dobrado, o mendigo, porque ele sabe a maneira de ele abençoar a cada vida. E aí, meus irmãos, Deus disse, não é esses daí, tá? E daí, quando foram lá, Samuel disse para Jessé, não tem nem mais um. E Jessé disse, não, tem sim, tem um lá no campo cuidando das ovelhas, manda chamar. E Deus revelou para Samuel, é esse. Muitas vezes, meus irmãos, você está triste, no seu canto você está quieto, mas Deus ele sabe, ele olha, meus irmãos, o quanto você deve falar, o quanto você deve pedir, porque o Senhor, ele sabe a maneira de trabalhar. E aí, meus irmãos, quando Davi enfrentou o gigante ali, pegou, meus irmãos, lá no Ribeirão 5 pedras, porque as 5 pedras significavam o nome de Jesus. J-E-S-U-S, é 5 letras, né, meus irmãos? E aí pegou, e Deus disse bem assim, não, vai lá, que eu vou vencer. E ali quando foi, vê se os seus irmãos, Davi, vê se os seus irmãos estavam com fome por causa da peleja que tinham pela frente, né, meus irmãos? E ali estava. Porque Deus, ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir. E ali, meus irmãos, estava ali. E Deus disse bem assim, não vai precisar usar essas 5 pedras. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos se exaltar, ser mais do que ninguém, mas não. Nós estamos na presença do Senhor. E ali estava, meus irmãos, quando foi Davi. E os homens muitas vezes disseram, não, esse rapaz não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele é muito pequeno. Mas Deus disse, não, eu vou mostrar para esses homens que eu tenho profeta ainda na terra. Eu tenho profeta, meus irmãos, ele sabe como agir, meus irmãos. E ali, quando Davi pegou ali aquele alflete, né, meus irmãos, pregando a palavra, estava ali, né? Quando Davi foi pegar, rodeou, né, meus irmãos, e tocou no gigante. Muitas vezes, meus irmãos, tem gigante contra a sua vida. Muitas vezes, meus irmãos, tem muito gigante na sua vida. Você diz, Deus, eu não estou aguentando, Deus, eu não sei mais o que fazer. Mas Ele sabe, meus irmãos, Ele sabe a forma de trabalhar, Ele sabe a forma de agir, meus irmãos. Mas muitas vezes, nós pensamos, Deus, eu não tenho mais força, Deus, eu não vou conseguir. Mas o Senhor, Ele sabe que eu posso trabalhar. Nós olhamos também para a passagem de José, né, meus irmãos? José sofreu muito, né, meus irmãos? José é um menino que cuidava também, né, das ovelhas. José, meus irmãos, ali estava, e quando José passou pela luta, passou pela prova, e aí já foi governador, meus irmãos, muitas vezes dizem que José
que José passou pela luta, assim, passou pela prova, e por que os seus irmãos tinham inveja dele? Foi por causa será que foi por causa da túnica? Mas também não foi só sobre isso, né? Por causa que José, meus irmãos, ele tinha sonhos, ele se levantava de manhã, ele já ia lá contar para o seu pai. Quando José, meus irmãos, ele tinha sonhos, ele contava para o seu pai, e o coração do seu pai ficava alegre, meus irmãos. Mas os irmãos deles não faziam isso, né? José acordava, José ia lá no seu pai, abraçava o seu pai, né, meus irmãos. E daí, por isso o seu pai deu a túnica, né, meus irmãos? Porque quem tem o coração puro diante do Senhor, quem tem o coração reto diante do Senhor, o Senhor dá a bênção, o Senhor sabe como trabalhar. E a palavra dele, né, guarde o seu coração, guarde na casa do Senhor. Quando entremos na casa do Senhor, muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos vigiar, muitas vezes nós não sabemos, meus irmãos, dizer a palavra que sai da nossa boca. Rafael, tu veio aqui para nos chicotear, tu veio aqui para nos caluniar, mas não, meus irmãos, não. Eu vim aqui, meus irmãos, para pregar a verdade, porque a palavra do Senhor diz em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Pregar a palavra do Senhor, eu vim aqui, meus irmãos amados, para adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Que hoje em dia, meus irmãos, nós ficar passando mel em cima das ovelhas, meus irmãos, porque quando Jesus vir, ele vai cobrar de nós, meus irmãos, ele vai cobrar de cada um. E muitas vezes dizem que o pastor Eliseu, quando entra na igreja, é o pastor marretão, mas não é, meus irmãos. Ele pode até ser, meus irmãos, mas ele prega a verdade, sabe? Por causa que quando Jesus vinha, ele quer que as ovelhas dele sobe. Ele não quer, meus irmãos, que Jesus sobe dele, por causa das almas das ovelhas, porque a palavra do Senhor diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas tudo ele fará. Ele sabe, meus irmãos, como a irmã Deus, ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir, ele sabe, meus irmãos, como trabalhar. Porque a palavra do Senhor diz, Mateus 7, não julga para não ser julgado. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos tirar a pedra do olho do nosso irmão, meus irmãos, mas nós não cuidamos nem a pedra que está no nosso olho. Nós não queremos tirar nem a pedra que está no nosso olho, meus irmãos. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, meus irmãos. Se nós buscar, meus irmãos, se nós adorar, Deus, ele tem promessas para cada um. Deus, ele sabe como trabalhar. Você crê a palavra do Senhor, porque, meus irmãos, Deus, ele sabe como agir.